Tá gravando? Tá. Então vamos lá. Então nós revimos, né, as características da sociedade tradicional, né? Vamos dar uma olhada agora aqui nas características da sociedade moderna. O conceito de sociedade moderna só faz sentido em relação à sociedade tradicional. Ela é considerada moderna se comparada à sociedade tradicional. Ela é chamada de sociedade moderna ou de modernidade. Ela também é chamada de sociedade industrial porque a sua economia tem uma base industrial, uma economia baseada na máquina, a máquina movida pela energia inanimada, uma energia não animal, não humana, energia derivada da água, máquina a vapor, queima de carvão, de petróleo, energia elétrica, energia nuclear, né? Então é uma sociedade baseada na máquina. Essa sociedade, naturalmente, ela nasce com a Revolução Industrial. Então a sociedade moderna ela é relativamente recente na história. Ela vai se formando na segunda metade do século XVIII. Foi se desenvolvendo no século XIX e no século XX já estava praticamente formada em boa parte do mundo. Né? Hoje a gente fala que o mundo é um mundo baseado na modernidade. Agora, com aquela observação que eu comentei, algumas sociedades são mais modernas do que outras. Né? A modernidade é mais avançada em algumas sociedades. Algumas sociedades são mais industrializadas do que outras, por aí vai. Mas, de toda maneira, o conceito de modernidade só faz sentido se a gente comparar a sociedade moderna com a sociedade tradicional. E esse é o objetivo da avaliação e das nossas últimas aulas. É vocês terem a noção dos dois modelos de sociedade, né, e poderem raciocinar em cima dessas transformações que ocorreram na humanidade nos últimos 250 anos, aproximadamente, né, desde o início da Revolução Industrial. Então, vejam aí na tabela. Reparem, então a economia da sociedade tradicional ela é agrária. Eu já falei as razões disso. Não tem máquinas, como a gente conhece hoje. E já a economia da sociedade moderna ela é industrial, pelas mesmas razões, né? Quer dizer, uma economia baseada na utilização de máquinas em larga escala, na produção e nos serviços, na produção industrial, na produção agrícola, agricultura mecanizada, nos transportes, nas comunicações. Né? Então, da primeira fase da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no século XVIII, até hoje, século XXI, né, com tecnologia de internet, de computador, né, de revolução da informática, que a gente tem um avanço tecnológico cada vez mais acelerado, mas que é um avanço que ocorre em sociedades que são industriais, que foram se industrializando, se aperfeiçoando tecnologicamente. A sociedade moderna, como ela tem uma agricultura mecanizada, ela tem uma produtividade muito elevada. Então ela produz uma quantidade enorme de comida. Né? Essa alimentação, essa comida pode estar mal distribuída. O que acontece hoje? Algumas pessoas consomem em excesso, desperdiçam, outras pessoas não têm acesso a esses produtos. Mas o potencial é de produzir excedentes uma quantidade enorme, capaz de alimentar toda a humanidade. Se está mal distribuído é uma outra questão. Né? Então, de toda maneira, essa produção ela é tão grande, sobretudo a produção de comida, que a maior parte da população pode viver em cidade, não tem que ficar no campo produzindo excedentes. Porque na sociedade tradicional, a produção para crescer dependia de mão de obra, já que não havia máquina. Né? Então, para aumentar a produção de trigo, de milho, sei lá, de cana-de-açúcar, tinha que ter mais gente trabalhando no campo, com trabalho braçal, usando ferramentas. Agora não. Na sociedade moderna, com a mecanização da agricultura, com máquinas, né, na agricultura, você não precisa aumentar a quantidade de mão de obra, você aperfeiçoa a tecnologia, a máquina e aumenta a produtividade. Então você libera as pessoas do trabalho no campo e a população se concentra nas cidades. Com mais profissões, com novas atividades econômicas, né, com uma diversidade muito maior. Okay? A estratificação social na sociedade moderna ela é baseada na isonomia. Assim, pelo menos no papel, todos são iguais diante da lei. No papel, teoricamente, não tem mais aquela estratificação baseada em estamentos da sociedade tradicional. Não importa a sua classe, as classes continuam existindo. Mais ricos, menos ricos, pobres, no sentido econômico, né, do termo. As classes continuam existindo, mas as classes são iguais diante da lei. Ricos e pobres, né, donos de empresas, seus empregados, aos olhos da lei, eles possuem os mesmos direitos. A gente está falando na teoria. Né? E homens e mulheres é a mesma coisa. Então, na sociedade moderna, nós não temos mais aquela legislação de cunho patriarcal, eu estou falando da sociedade moderna típica, aquela legislação de cunho patriarcal que existiu na sociedade tradicional.
Né? Muitas vezes a lei não era nem escrita, era lei baseada na tradição, mas existia, né? Deixando a mulher numa posição inferior. Agora, o que a gente vai ter são valores, são uma cultura, né, de tradição mais antiga, né, patriarcal, que pode levar à persistência de preconceito contra as mulheres na sociedade moderna. Mas a lei não permite. A lei estabelece a igualdade, né, de homens e mulheres, de ricos e pobres, aos olhos do Estado, da justiça. Mas se na prática está sendo aplicado ou não, já é uma outra questão. Para nós, o que interessa no momento é a teoria, a estrutura de uma sociedade moderna, para depois poder entender até que ponto as sociedades modernas atuais conseguem avançar na questão da isonomia ou não. Ok? Agora, olha só que eu coloquei: a estratificação social é isonômica, mas as classes permanecem. Mas aí tem uma outra coisa: se todos são iguais diante da lei, a escravidão é ilegal. O trabalho servil é ilegal também. Então, outra característica da sociedade moderna é que ela é baseada no trabalho livre. Enquanto que na sociedade tradicional, o trabalho compulsório é legalizado, na sociedade moderna, o trabalho compulsório é ilegal. Ele é proibido. Ele pode existir assim, de forma marginal, né, na prática, mas é ilegal, é combatido. Tá? Portanto, a mobilidade social, pessoal, na sociedade moderna é muito maior do que na sociedade tradicional. Isso é evidente. Se a gente tem direitos iguais, uma maior produção de riqueza, um número maior de profissões, a chance de uma pessoa de uma camada mais baixa ascender para uma camada mais alta, essa chance é muito maior do que na sociedade tradicional, onde havia desigualdade de sexo, de gênero, trabalho compulsório. Então é aquilo que eu falei para vocês: a gente analisa a sociedade moderna comparando-as com a sociedade pré-moderna. Então, comparando com a sociedade pré-moderna, a ascensão social, a mobilidade social é muito maior, né, na modernidade. Ok? As relações de gênero, né, acabei de comentar, elas são, portanto, menos desiguais, né, aos olhos da lei, e são baseadas na isonomia. O desenvolvimento tecnológico, assim, na sociedade tradicional, acho que eu pulei essa parte, o desenvolvimento tecnológico na sociedade tradicional ele é mais lento, né, muda pouco, aquela tecnologia que utiliza ferramentas, né, ocorre uma mudança, senão a gente não precisaria chegar à modernidade, é evidente, né, mas é uma mudança muito mais lenta. Agora, pegue o desenvolvimento tecnológico na modernidade. É um avanço tão grande, tão contínuo, tão acelerado, que a gente divide até a história da industrialização em fases: primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, quarta revolução industrial. Olha como a tecnologia de informática hoje, como ela muda anualmente. Quer dizer, como, né, modelos de celulares, né, de computadores, né, a capacidade de memória, né, de um aparelho desse vai sendo modificada, sendo aperfeiçoado num ritmo muito rápido, tornando tecnologias industriais de alguns anos atrás obsoletas, ultrapassadas também, num ritmo muito rápido, consequentemente num ritmo muito rápido. Essa rapidez da mudança tecnológica é uma das características mais fundamentais da modernidade, uma coisa que não acontecia na sociedade pré-moderna. Okay? A alfabetização na modernidade ela é muito maior do que na sociedade pré-moderna, até porque a gente vai ter um número maior de profissões, né, exigências de especialização, né, atividades que exigem um conhecimento maior em termos de leitura, né, de capacidade de elaborar texto, de escrever, né, de acompanhar essas mudanças. Então, a alfabetização na modernidade ela é muito maior do que na sociedade pré-moderna. A religiosidade é uma das grandes questões desse assunto. A religiosidade, pessoal, na modernidade, ela é muito menor do que na sociedade pré-moderna, na sociedade tradicional. Olhem só, nós já falamos sobre isso. A religião, ela não desaparece na sociedade moderna. Ela não deixa de influir ou de influenciar no comportamento das pessoas, em questão de moralidade, família, casamento e tal. A religião continua tendo uma influência na política. Porém, se a gente comparar essa influência da religião na vida do indivíduo, na vida da família, né, na vida social, ou na vida política, hoje, com o que acontecia no passado, não resta dúvida que ocorreu um declínio. Então a gente fala que na modernidade nós temos uma cultura que é muito menos religiosa. A gente chama isso de cultura laica ou secular. É a secularização da sociedade, né, com o do conhecimento,
com o declínio relativo da religião. Repare, o ensino ele é baseado muito mais na ciência. Você pode até ter escolas que, né, difundem também valores religiosos, mas o ensino ele é fundamentado, sobretudo, na ciência. Ok? O Estado é um Estado laico, separado da igreja, separado da religião. Então, daí já dá para perceber. Hoje, ninguém é obrigado a seguir uma religião. Ninguém é obrigado a fazer um casamento religioso. Ninguém é obrigado a batizar seus filhos. Ninguém é obrigado a chamar um padre, né, num velório, coisa parecida. Os cemitérios são cemitérios laicos, foram secularizados. Isso de uma forma geral, né? Estou falando de uma forma geral. Então a gente percebe claramente, pessoal, que a religião, por mais importante que ela seja, na modernidade, ela não tem mais o papel que ela teve no passado. Então ocorreu um declínio relativo, né, da religiosidade. Resultado, a visão de mundo na modernidade é uma visão que enfatiza o progresso e a ciência. É aquela crença de que nós, seres humanos, podemos mudar o mundo se a gente estudar a realidade de forma científica, descobrindo como funciona a natureza, por meio das leis da física, da química, da biologia, como funciona a sociedade, por meio das leis da sociologia, entendendo como a sociedade se organiza, como dominar a natureza, nós podemos remodelar, redesenhar o mundo, criando um mundo melhor para nós, uma sociedade melhor. Então esse otimismo quanto à nossa capacidade de construir ou reconstruir o mundo, de que um novo mundo é possível, um mundo que é questão de tempo, que vai ser um mundo de prosperidade, com justiça, né, com igualdade de direitos e tal, é uma das características mais importantes da cultura da modernidade. É uma fé no progresso, né? E, por fim, o regime político na sociedade moderna ele é baseado no princípio da soberania popular. O que é isso? É a ideia de que o poder do Estado, teoricamente, é sustentado pela vontade do povo. Quer dizer, o Estado representa o interesse popular, representa o interesse nacional. O Estado foi criado pela sociedade, pela nação, pelo povo. Então quem governa, governa em nome da nação, governa em nome do povo, mesmo que não seja uma democracia. Porque as ditaduras na modernidade são ditaduras que afirmam ou afirmaram governar em nome do povo. A ditadura comunista na União Soviética falava que era uma ditadura em nome dos trabalhadores, do proletariado. A ditadura fascista na Itália e nazista na Alemanha falava que era em nome da nação, do povo italiano, do povo alemão. Né? O Estado Novo, a ditadura do Vargas no Brasil, é em nome da nação, do povo brasileiro. Né? O regime militar brasileiro, um regime autoritário, ditatorial, foi um regime instalado em nome da segurança nacional, para proteger a nação da ameaça comunista. Nós vamos ter que restringir as liberdades e tal, mas interessa a coletividade, ao povo. Então, repare, o argumento é um argumento de que o Estado representa o povo, representa a nação. E aqui nós temos um outro dado importante, é que nos regimes políticos tradicionais, pré-modernos, a gente vai ter um fenômeno chamado patrimonialismo. Eu vou até passar aqui para a questão, porque as outras questões têm, tudo que eu falei, vocês têm aí no gabarito e nessa tabela, mas olha só essa questão 5. Ela fala assim, o patrimonialismo nas sociedades tradicionais, aí tem os itens para a gente, né, ver o que é o patrimonialismo. E a resposta é a letra A. Fala assim, é uma forma de dominação política em que não existe divisão clara entre as esferas de atividade pública e privada. Pega o caso de uma monarquia absolutista, ou o caso do faraó no Egito Antigo, ou mesmo dos imperadores romanos, né? O que era do Estado e o que era do imperador ou da família, da dinastia, do monarca? O que era do Estado, o que era de um ministro que era da nobreza, que ocupava um cargo no governo, que foi cedido para o rei, e esse ministro vai assegurar que, a partir daquele cargo, ele distribua favores para outras pessoas. A divisão clara entre o que é do Estado, o que é público, o que é privado, não existe. Então, aquela ideia de que o monarca ele é o dono do aparelho de Estado, o aparelho de Estado é dele, como ele também é considerado dono das terras, dono da própria sociedade, pode interferir na sociedade, interferir na economia, como ele controla os cargos públicos, que são vistos como cargos dele, da família dele. Né? Enquanto que na sociedade moderna, a ideia que se tem é que o Estado possui instituições que são públicas, são cargos impessoais. Você ocupa um cargo de presidente, de ministro, de deputado, de juiz, mas você não é o dono do cargo.
Já que o Estado representa o povo, aqueles cargos são do povo, que você está preenchendo para trabalhar, teoricamente, em benefício da sociedade, em benefício do povo. Então, um caráter mais impessoal do poder na sociedade moderna. E na sociedade pré-moderna, né, a gente tem essa confusão, que é o patrimonialismo, né, que envolve essa visão de que o Estado pertence a quem está governando, né, os governantes, e também aquela ideia de que o governante ele é o dono até das terras, né, do país em que ele vive. Isso foi muito forte no Egito Antigo, né, em várias monarquias absolutistas, na Rússia foi muito forte, né, nos países muçulmanos. Então a resposta dessa questão 5 é a letra A. Agora, olha só a B, C, D e E, porque elas estão erradas. Olha só. A pergunta é, o afirmativo, o patrimonialismo nas sociedades tradicionais, B, estabelecia uma distinção entre o poder do soberano e o poder do Estado. Não, isso acontece na sociedade moderna, mas não na sociedade tradicional. C, impedia a troca de favores e distribuição de cargos pelo governante aos seus aliados. Ao contrário, como o governante se via como dono, né, de todos os cargos, ele entregava cargos, cedia cargos para quem ele desejasse, né, sem ter que prestar contas à sociedade. D, foi típico das antigas democracias e ausente de monarquias. Não, ao contrário, foi mais típico das monarquias. E, era comum na igreja, cujo patrimônio pertencia ao Papa, mas era raro nos governos de reis, que tinham seu poder limitado pelos cidadãos. Na igreja que era o contrário. O Papa não era o dono do patrimônio, não. A igreja era até hoje, uma instituição onde o patrimônio é da instituição. Não é, na verdade, do Papa. Os reis é que geralmente tinham essa atitude de achar que as terras do seu reino pertenciam a ele. Então, por incrível que pareça, o patrimonialismo ele existia na igreja na Idade Média, né, na época da Reforma Religiosa, por exemplo, mas ele foi muito mais acentuado nas monarquias. Porque a igreja, mal ou bem, ela era mais organizada enquanto instituição do que as monarquias pré-modernas. Beleza? Então são esses os pontos principais. Aqui, ó, vou passar o gabarito. Bom, tem um gabarito lá embaixo, lá no fundo, tá? Lá no final. Fundo não, no final, né, do material. Mas aqui, para a gente aproveitar esse finalzinho, então olha só, na questão fala assim, são características da sociedade complexa, com exceção de... É a letra D, predomínio da subsistência. A subsistência vai ser típica da sociedade simples, né, porque não consegue produzir excedentes em grande quantidade. 2, é característica da sociedade tradicional. É a letra C, o trabalho compulsório legalizado de escravos e servos. 3, a estrutura social da sociedade pré-moderna ou tradicional, o agrário é a mesma coisa, é caracterizada pelo é B, o patriarcalismo. Ok? 4, são características da sociedade tradicional, com exceção de... A letra E, lá, ó. Cultura geral predominantemente laica, com baixa religiosidade. Ao contrário, né? Uma cultura muito mais religiosa. 5 do patrimonialismo que eu comentei. 6. São características da modernidade, com exceção de... A letra C, olha lá. Concentração da mão de obra na agricultura. Ela está concentrada nas cidades. 7. Do ponto de vista político, é uma característica da modernidade. A letra C. Maior interferência do Estado na vida social. O que é isso? É porque na sociedade moderna, pessoal, a tecnologia de comunicação, de levantamento de dados, dá ao governo, ao Estado, na verdade, um poder de interferência na vida social que a tecnologia pré-moderna não permitia. Então, na sociedade tradicional, a gente vai ter essa capacidade de interferência do Estado na vida social, carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, né, passaporte, né, o Estado tem uma capacidade de interferir, de nos controlar, que a sociedade pré-moderna não tinha. 8. Assinale o item incorreto sobre a cultura típica da sociedade moderna. A letra E, conservadorismo dos hábitos sexuais, incorreto, porque a sociedade moderna, como ela é baseada na emancipação da mulher e a moralidade religiosa declinou, então ela é mais tolerante em relação a hábitos sexuais, ok? É isso aí, pessoal. Então, uma boa prova para vocês. Se vocês tiverem dúvida, na sexta-feira de manhã, vocês me procurem, que a gente comenta
mais alguma coisa ou tira dúvida sobre isso. Tudo bem? Boa prova, até a próxima. Tchau, tchau.